Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Larissa, sou do 8º semestre do curso de nutrição. Eu vou falar sobre aleitamento materno. E eu me chamo Gracilene, também sou estudante de nutrição e eu vou falar um pouco sobre alimentação complementar para crianças com idade entre 6 meses e 2 anos. O processo do aleitamento materno envolve fatores ambientais, fisiológicos e emocionais. A mama é constituída por glândulas mamárias e o tecido adiposo e conjuntivo. A lactogênese é a fase inicial da lactação. A lactogênese é dividida em 3 estágios. Estágio 1 ocorre no último trimestre da gestação, quando a mama já está pronta para produzir o leite, nesse momento em pequena quantidade, porque a presença da placenta inibe a produção de prolactina, o hormônio responsável pela produção do leite. No estágio 2 ocorre após o nascimento do bebê, onde a produção do leite passa a depender da quantidade da mamada. No estágio 3, o processo exige a produção do leite no alvéolo e a saída pelos ductos latiférios. Quais são os tipos de mamilo? São plano, protuso e invertido. Os hormônios da amamentação é o estrogênio, é responsável pela ramificação do ductos latiférios, e o protogênio é responsável pela formação dos lóbulos. Quais são os hormônios que atuam na amamentação? É o prolactina, é responsável pela produção do leite, e a quantidade do leite é proporcional ao número da mamada. E a ocitocina é responsável pela saída do leite, e a sua liberação ocorre com a sucção do bebê na mamada. A interação do aleitamento para a mãe previne o risco do câncer de mama, ajuda as mães a voltarem ao peso mais rápido, reduz a taxa de obesidade e ajuda também o vínculo afetivo da mãe e do filho. O leite materno é adequado, possuindo calorias, gorduras, proteínas, vitamina, água e outros nutrientes essenciais na dose certa para o crescimento e desenvolvimento adequado. As características e composição do leite materno. Colosso é de 3 a 5 dias pós-parto. O leite de transição é 7 a 10 dias ou até 2 semanas. O leite maduro após 10, 12 dias ou 2 semanas pós-parto. Colosso é o primeiro leite da mulher pós-parto. Ele é rico em proteína, zinco, eletrólitos, vitamina A. A importância do aleitamento para o bebê é evitar diarreia, evitar mortes infantis, evitar inflamações respiratórias, reduz a chance de obesidade, diminui o risco de alergias e melhora o desenvolvimento da cavidade bucal. O aleitamento não é indicado. São poucas condições em que se recomenda a mãe não amamentar. São mães infectadas pelo HIV, são mães infectadas por HTLV1, HTLV2. Como armazenar o leite materno? Em frasco de vidro, esterilizado e que seja de fácil limpeza. Eles devem ser lavados cuidadosamente com água e sabão, fervidos por 15 minutos e depois levados para o congelador até 15 dias. É um processo lento e gradual. O desmame é fortemente influenciado por múltiplos fatores de ordem social, natural, econômica e comportamental. O desmame deve acontecer de forma natural e conforme o desenvolvimento da criança. O mês de agosto é conhecido como Agosto Dourado por simbolizar
a luta pelo incentivo à amamentação. A cor dourada está relacionada ao padrão ouro da qualidade do leite materno. Sabemos que é um dos profissionais que mais incentiva o aleitamento materno, é o nutricionista, e o nosso principal dever é com a amamentação e é passar confiança para a mãe. Precisamos ter conhecimento sobre o assunto para conseguir explicar de forma didática para a mãe a importância do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida do bebê. Precisamos ter empatia com a mãe, que é um momento muito difícil para ela e ela que tem que tomar essa decisão de amamentar. E somos somente facilitadores desse processo e devemos auxiliar o que estiver ao nosso alcance. Precisamos orientar a nutriz quanto à sua alimentação e o que pode ser prejudicial à saúde dela e do bebê. Lembrar que do que ela come, o bebê come também, se alimenta. E também acompanhar o ganho de peso do bebê. Sua quantidade é pequena, sendo totalmente adequada para o tamanho do estômago do recém-nascido. Estimula o sistema de defesa do bebê e também contribui para o seu bom funcionamento intestinal. Leite de transição. Nessa fase há um aumento da lactose, gordura, valor energético e vitaminas em grupos solúveis, variando a composição do leite até se transformar em leite maduro. Leite maduro pode ser classificado anterior ou posterior. Leite maduro anterior é do início da mamada, leite mais água em 87%, minerais, carboidrato, lactose, enzimas, hormônios, fatores de proteção e gelo. O leite maduro posterior do final da mamada, leite rico em gordura, leite que engorda e supre em 50% a necessidade energética do bebê, deixando o bebê mais saciado. Por isso, é importante que haja o esvaziamento completo do seio para que o bebê consiga pegar as duas fases do leite. Agora eu vou entrevistar minha mãe, a senhora Leidiomar, mais conhecida como Leide. Ela vai nos contar um pouquinho sobre a experiência dela com a amamentação. Mãe, como foi sua experiência com a amamentação? Foi muito boa. Quantos filhos você teve? Tive 2. Como foi a amamentação deles? A primeira mamou 4 meses. Eu tive que trabalhar fora, aí comecei a dar sopinha. Só que ela limpou o peito. Aí eu tive que dar sopinha. Aí ela deu alergia, então o leite, fui dar o leite, ela deu alergia ao leite, aí eu tive que passar um mês de sódio. E por ela não mamar corretamente até os 6 meses, você acha que teve alguma influência? Sim. E como foi a amamentação do seu segundo filho? O segundo filho mamou 2 anos e um mês, só inclusive 6 meses. Muito bom. E você doava o banco de leite? Doava, sim. E como que você armazenava? Eu armazenava num copo, num vidro com tampa e colocava no freezer e o bombeiro vinha buscar na minha casa. Você tinha alguma orientação? Tinha, eles me orientavam como que tirava, como que colocava no vidro para colocar no congelamento. E você quer deixar alguma dica, assim, como que para não desistir, para uma mãezinha que quer ser mãe, que é gestante, ou que já tem filho pequeno? Para ela não deixar de amamentar.
É bem bastante importante, né? Então, mãe, eu quero te agradecer por você ter aceito fazer essa entrevista, né? Participar desse trabalho, então eu quero muito te agradecer, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Agradecer a presença de vocês até aqui, mas não pense que acabou. Agora a Gracilene vai falar sobre alimentação complementar da criança. Obrigada. Eu vou falar sobre alimentação complementar para criança de 6 meses a 2 anos. Primeiramente, o que é alimentação complementar? A alimentação complementar é quando você passa a dar ao seu bebê, além do leite materno, outros alimentos e água. A introdução de novos alimentos, ela deve começar a partir do 6º mês. Então, esse é o período, né, que as mãezinhas ou quem cuida dessa criança, ela já pode começar a oferecer novos alimentos. Lembrando que a alimentação complementar, ela não deve substituir o leite materno. O leite materno, ele deve ser dado à criança até 2 anos ou mais. Isso vai depender das condições da criança e da mãe, né? Para as crianças que não são amamentadas exclusivamente com leite materno, essas orientações elas podem mudar. Tanto quando a criança pode receber novos alimentos, né? Quanto as quantidades. Isso deve ser avaliado por um profissional da saúde. Como citado, a partir do 6º mês, mesmo sem os dentinhos, né, a criança ela já consegue fazer aqueles movimentos de mastigação. Além disso, ela tem outras características que ajudam na digestão de novos alimentos. E então, né, como devo começar? O que devo dar a essa criança? Essas são muitas dúvidas, principalmente das mãezinhas de primeira viagem, que não estão ainda acostumadas a lidar com essa situação. E para esclarecer algumas dessas dúvidas, o Guia Alimentar para Crianças de até 2 anos, ele traz algumas orientações acerca desse tema. Fala que a criança ela deve ser amamentada até os 2 anos ou mais, que até o 6º mês ela deve receber exclusivamente o leite materno. Quando você começar a dar novos alimentos também, né, no caso a partir do 6º mês, é recomendado que você comece a dar também água. Não é recomendado o uso de sucos industrializados, né, refrigerantes, outras bebidas açucaradas. E esses alimentos também, eles devem ser aqueles os in natura, né, ou os minimamente processados. Os in natura são aqueles alimentos que não sofreram qualquer modificação ao sair da natureza, como os ovos, né, as folhas. Os minimamente processados, eles são aqueles que sofreram pequenas modificações, como moagem, né, secagem. Além disso, quando você for dar novos alimentos ao seu bebê, além do leite, é importante que os alimentos eles sejam amassados, principalmente os bebezinhos, né, a partir de 6 meses. Não é recomendado que você dê açúcar ao seu bebê, ou bebidas, né, que tem açúcar, ou outros alimentos que contêm esse ingrediente. Isso não é recomendado, porque o uso do açúcar precocemente, ele pode estar contribuindo, né, para a obesidade. Além disso, pode dar placa dentária, né, na criança, né, pode desenvolver placa dentária quando ela começa a nascer os dentinhos. Além disso, pode contribuir para a diabetes. Você não dar açúcar precocemente para a criança também contribui para hábitos saudáveis futuramente, já que essa criança, nos primeiros 2 aninhos de vida, né, onde ela está construindo os hábitos alimentares, ela não recebeu esse ingrediente. O uso do mel, ele também não é recomendado, porque pode ocorrer a contaminação por botulismo. Os alimentos ultraprocessados, né, que são aqueles alimentos que passaram por diversas etapas na indústria, né, até chegar ao produto final, eles não são recomendados. Esses alimentos, né, eles são desbalanceados nutricionalmente. A maioria, alto valor calórico, né, e baixa quantidade de nutrientes. Eles em excesso, principalmente para as crianças, né, os bebezinhos, as crianças maiores também, tanto para a vida adulta, eles podem contribuir para doenças crônicas não transmissíveis, né? Além disso, é importante que a alimentação da criança, ela seja a mesma alimentação da família. Então, quando você for fazer as refeições, essa mesmo que você está fazendo para a família, é a mesma refeição que deve ser dada à criança, né? Então, é importante que
essas refeições elas tenham baixa quantidade de óleo, né? Açúcar, gorduras. Os temperos, deve ser aqueles temperos naturais, evitar os temperos prontos, né? Aqueles em caldos, aqueles temperos em pó, sachê. Evitar também os muito picantes, né? Pois esses temperos podem não fazer bem à criança. Importante também é zelar para que o momento das refeições, né? O momento ali que a criança e a família está se alimentando, seja um momento de novos aprendizados, né? Novas experiências. Então converse com ela, quando você estiver dando um alimento para ela, converse com ela, fique atento ao que a criança está fazendo. Também é importante que você fique atento nos sinais e sintomas da criança, né? As crianças, elas emitem sinais, né? Faz gestos, coisas desse tipo, para informar quando estão com fome. Como, por exemplo, os bebês, eles fazem o gesto com as mãozinhas, né? Eles choram, faz aqueles movimentos com a boquinha, coisas desse tipo. Só que da mesma forma, né, igual eu falei, quando eles estão saciados, eles também interpretam isso, eles mostram isso pra você. Então, os bebês, voltando a falar no exemplo dos bebês, os bebês quando eles estão, os pequenininhos, né, os pequeninos, eles estão saciados, eles largam o peito no meio da mamada. As crianças maiorzinhas, quando você está dando comida a elas, né, acontece delas dormir, né, no meio da alimentação, na hora que você está dando alimentação a ela, ou então ela fecha a boquinha, vira o rostinho para o lado. Esses sinais, né, que a criança mostra a você, eles devem ser respeitados, né. Além disso, é importante também que a alimentação da criança, ela tenha higiene, não só da alimentação da criança, mas como da família como um todo, né? Tenha cuidado na hora de preparar essas refeições, né? Antes, durante e até depois. Quando você for dar a comidinha para ela, se essa comidinha estiver muito quente, não é recomendado que você fique assoprando, né? Muitas mãezinhas fazem isso, que é para esfriar logo. O recomendado é que você fique mexendo com a colherzinha, mexe até a comida ficar mais fria ao ponto da criança estar aceitando esses alimentos. O guia também ele recomenda que os hábitos saudáveis, né, eles devem ser mantidos tanto dentro e fora de casa. Então, se você for passear com seu bebê, leve o lanchinho dele, né? Isso já facilita com que você não compre outros produtos, né? Produtos prontos. E também a publicidade de alimentos. É importante você proteger o seu bebê, né, a sua criança dessas publicidades. Hoje em dia é o que é mais comum, né? A gente vai nos supermercados, né? A gente vê esse tipo de coisa, propaganda. Aí nesse período, né, a partir dos 6 meses, em que a criança vai começar a receber esses novos alimentos, ela já pode receber 3 refeições. Pode ser um jantar, um almoço, 2 lanchinhos, né? O almoço, 2 lanchinhos, jantar, 2 lanchinhos. O importante é que seja 3 refeições. Quanto à quantidade, pode ser mais ou menos 3 colheres de sobremesa, né, de cada grupo dos alimentos. Isso não é uma regra, isso é mais ou menos uma base para você ter noção. E esses alimentos, eles devem estar macios, né, bem cozidos. E quando você for colocar no pratinho, coloque eles separados, né, um em cada cantinho do prato. Porque quando você coloca os alimentos juntos, misturado, né, quando você mistura tudo, isso pode estar dificultando a criança de sentir novas texturas, né, de ter a percepção da textura, do sabor desses novos alimentos. Como eu falei, vai acontecer de você dar alimento para a criança e ela recusar, mas vá insistindo, né, com calma, paciência, claro, respeitando o sinal de fome e saciedade da criança, né. Os alimentos, eles devem fazer parte da cultura familiar, né, deve ser o mesmo alimento que a família ela já tem. Como citado no começo, né, a criança, ela deve receber, até os 6 meses, né, exclusivamente leite materno. Não pode oferecer papinhas, né, água. Nesse período, o leite materno é capaz de suprir todas as necessidades do bebê. E quando você for dar novos alimentos à criança, isso até para a vida adulta, é claro, né? Mas quando você for começar a dar novos alimentos, prepare esses alimentos de forma diferente, né? Diversifique na variedade.
Quanto maior for a variedade dos alimentos, menos chance de deficiências nutricionais, principalmente, né, por falta de vitamina A, anemia. É importante também que os alimentos oferecidos a essa criança, eles sejam de todos os grupos, né, todos os grupos alimentares, como por exemplo, dos ovos, né, das carnes, os feijões, legumes e verduras, cereais, os tubérculos. E esses alimentos, quando você for dar à criança, eles devem ser amassados com garfo. Não é recomendado que eles sejam liquidificados, né, peneirados, ou alimentos muito líquidos, mais ou menos nessa textura. Porque quando você dá esses alimentos à criança, a partir de você introduzir esses alimentos, você dá essa consistência, isso pode contribuir para a não aceitabilidade de novas consistências no futuro, né? Então essa é a textura recomendada, a textura aquele alimentinho que você amassa no garfo. Nessa fase, é tudo novidade para a criança. Às vezes quando você vai começar a dar esses alimentos, muitos bebês, né, você bota a comida na boquinha dela, ela faz aquele movimento de botar a língua para fora. E muitas mãezinhas, né, quando tá fazendo isso, elas acham que a criança ela não tá gostando do alimento, ela não tá querendo aceitar. Mas isso é normal. Geralmente esses movimentos, né, que a criança faz, eles desaparecem até os 6 meses, mas acontece caso de que a criança, mesmo com 6 meses completos, né, 6º mês, ela ainda faz esse movimento. Mas tem calma, paciência, com o tempo isso vai, esse movimentinho que ela faz, né, vai diminuindo de acordo com quando a criança vai crescendo, né, na medida em que ela cresce, ela vai desenvolvendo novas habilidades, né, por volta de 9 a 11 meses, ela já mastiga melhor os alimentos, você já pode dar uns pedacinhos um pouco maiores, só que esses pedacinhos devem estar bem macios. Nessa fase também ela já segura a colherzinha com a mão, leva a boca sozinha, né? Já tolera maior quantidade, como por exemplo, mais ou menos 4 a 5 colheres de sopa, né? Isso não é regra, claro, isso vai depender da necessidade da criança, né? Vai depender da tolerância da criança. E ela ainda pode estar continuando recebendo 4 refeições, né? Como do 7º e 8º mês. Um almoço, jantar e 2 lanchinhos. Nessa fase que a criança já começa a observar os alimentos, ela já está com 9 a 11 meses, né? É importante que você elabore os pratinhos, né? Elabore os pratinhos criativos, né? Diversifique nesses pratinhos, coloque de forma diferente, né? Prepare de forma... No primeiro aninho de vida da criança, ocorre várias mudanças, né? Entre uma dessas mudanças o ganho de peso, o ganho acelerado de peso. Em comparação de 1 ano a 2 anos, né? Nessa fase também, às vezes, a criança ela quer comer menos, né? Em relação ao que ela gostava de comer no início. E isso faz com que muitos pais, né? Muitas mãezinhas, elas fiquem preocupadas e podem estar oferecendo um alimento à criança, né? Como forma de recompensa. Só que isso não é recomendado. Como, por exemplo, né? Algumas famílias, né? Quem cuida das crianças, pais, a gente ouve muito falar, se você comer tudo, você vai ganhar um presente, ou sei lá, se você comer tudo, você vai sair para passear. Quando você está fazendo isso com a criança, ela pode estar associando, né, relação de dependência entre o alimento. Então, tenha paciência, diversifique os alimentos, né, ofereça na hora que a criança estiver com fome, né, respeite os sinais de fome e saciedade dessa criança. Por volta dessa idade, a criança ela já tem mais capacidade, né, de mastigar os alimentos. É o período em que vai surgindo os novos dentinhos. Nessa idade, a criança ela já pode receber 5 refeições. No caso, o café da manhã, né, o almoço, o café da manhã, o lanchinho, o almoço, o lanche da tarde e jantar. Ela também já pode estar recebendo a mesma consistência que a comida da família. É importante que esses alimentos estejam bem cozidos, né, bem macios. E quanto à quantidade, ela já pode estar recebendo mais ou menos, né, de 5 a 6 colheres de sopa. E a criança, quando ela completou 2 anos, né, chegou aos 24 meses, é importante que todo esse período, né, da alimentação complementar, as mãezinhas elas estejam complementando com leite materno. A criança chegou nessa idade, né, 2 anos, aí é recomendado que já comece a interrupção.
É claro, o desmame, né? Quando a mamãezinha parar de dar o leite materno para a criança, isso deve ocorrer de forma natural, isso obedecendo, né? Respeitando, respeitando a mãe e a criança. E para finalizar, eu preparei 2 pratinhos, né? Um pratinho com uma opção de lanche, outro pratinho com a opção de jantar ou almoço. Tentei elaborar o mais criativo possível, né? 2 opções de pratinhos saudáveis e criativos. Esses 2 pratinhos, como opção de prato saudável, esse aqui, ele é um pratinho que pode ser usado como lanche, esse aqui como almoço ou jantar. Nesse do lanche, eu tentei trazer 4 tipos de frutas. Trouxe a melancia, né, que é rica em licopeno, fonte de vitamina C na laranja, vitamina A na manga e no morango, né, que tem vitamina A também, antioxidante. Pratinho como opção de almoço ou jantar, nele eu coloquei o feijão, que ele contém cálcio, coloquei a proteína, eu coloquei o frango, coloquei cenoura também, que é fonte de vitamina A. Coloquei o brócolis, que é rico em minerais e outros nutrientes, né? Como a vitamina A, vitamina C, as do complexo B, além de outros nutrientes que está presente. Essas são as informações que eu queria trazer para vocês. O nosso muito obrigado por assistir até aqui.